Ok, então, boa tarde, pessoal, mais uma vez. Muito bem-vindos, obrigada pela presença. Hoje que nós teremos a nossa continuação do nosso segundo obstáculo da paz, que aqui no final do capítulo 19, na seção 4, nós temos 4 grandes obstáculos pelos quais a nossa mente precisa passar, que a paz precisa fluir na mente. E, como sempre repito, né, a mente, ela não é os nossos pensamentos cerebrais. A mente é aquilo que não pode ser vista ou medida fisicamente, mas é ela que realmente contém o sopro de vida, é ela que é eterna, é ela que é nela que nós fizemos as escolhas que determinam a nossa experiência. Seja ela de acreditar que estamos aqui dentro de uma cerca de carne, como Jesus chama, dentro de um corpo, ou de volta à consciência do céu, tudo isso está na mente, mas nitidamente, pela nossa experiência, sabemos que a mente não está na frequência ou na vibração da paz. Por quê? Porque ela houve aquela crença de separação e ela colocou obstáculos agora para que a paz que a cerca flua. E nós já vimos, então, no primeiro grande obstáculo da mente, é que realmente, devido à culpa, ela quer ficar livre da paz, e isso ela materializou aqui na forma de ser individual, de ser separado do irmão, e a gente viu o quanto a atração da culpa traz os mensageiros do ego, que comprovam, então, que a experiência daqui é real, e nós vimos na última aula o segundo obstáculo, que é a crença que o corpo tem valor, que ele tem o valor pelo que ele oferece, que o ego nos diz que o corpo é nosso lar. E hoje nós vamos ver, dentro desse assunto, ainda de que o valor, que o corpo tem valor para nós pelo que ele oferece, nós vamos ver o quanto isso vem da atração da dor que está na mente. Mas para a gente iniciar, então, essa leitura comentada, vamos fazer como sempre tenho feito, que é buscar a nossa entrega, fazer o nosso aquietamento mental, buscar uma respiração mais pausada, uma posição confortável, aquietar os barulhos externos que viemos com muita agitação, permitir que eles se aquietem, que se assentem. E agora podemos escolher, para a nossa hora de estudo, que o Espírito Santo seja o nosso professor. Que ele nos guie, que ele nos conduza e que ele nos dê o entendimento do que Jesus nos colocou nessa sessão de hoje. Por isso que oferecemos o melhor da nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. E colocado isso por meta, nós estamos então prontos para vermos esta atração da dor, que é no capítulo 19, seção 4, letra B, adendo I, página 439. E Jesus começa dizendo que a tua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício. Então, na verdade, o desfazer dos equívocos é com o Espírito Santo, mas ele precisa, para isso, que nós entreguemos para ele a ideia do sacrifício. O que é essa ideia? Um pensamento nosso de que nós, em algum momento, nos tornamos culpados e de que agora precisamos pagar um sacrifício para resgatar de novo a inocência. Então, esse pensamento que está na mente,
como eu sempre digo, nós não estamos cientes da mente, mas pelos resultados que se apresentam na nossa experiência psicológica daqui, nós podemos saber perfeitamente o tipo de pensamento que está na mente. E claramente todos que vêm a se identificar num corpo físico e psicológico acredita na crença de sacrifício, que tem que pagar por alguma coisa, porque o sentimento da dor se torna real. Então, o que o Espírito Santo precisa da nossa parte? Que nós entreguemos para ele essa ideia de sacrifício. O que ele vai fazer com essa ideia com ele? Como ele segue aqui, e aceitar a paz que ele te dá em seu lugar, sem os limites que iriam deter a sua extensão, e assim limitariam a tua consciência dela. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vai pegar a nossa crença de sacrifício, essa ideia, se nós a permitirmos, se assim o permitirmos, ele vai substituir por um pensamento de paz do Espírito Santo, não é nosso conceito de paz, é a lembrança da paz que ele conhece, ele vai substituir a nossa crença de pensamento por esse pensamento da paz que vem dele, porque o que vem do Espírito Santo é ilimitado. E, portanto, ele não vai limitar a consciência da paz, nós ficaremos cientes da paz. O ego também tenta nos trazer paz, ele diz, faça isso ou peça desculpas para aquilo e tu vai ficar em paz. Só que a paz do ego, ela é tão limitada porque ela não se estende para fora, além da própria consciência, e o que acontece com essa paz? Nós nem ficamos conscientes porque o nosso ser, ele é íntegro, ele é completo, ele não se limita apenas à nossa consciência. Então, se a paz não é estendível a tudo e a todos, a toda a criação, como que a mente que faz parte do todo poderia ficar ciente dela? Então, só do Espírito Santo é que pode vir essa paz. Por isso que, embora o ego tente nos colocar também uma paz, mas é sempre uma paz individual, que isso não serve à mente, isso ainda é limitação. E seguimos aqui no 9:3, pois o que ele dá, o que o Espírito Santo dá, tem que ser estendido se queres ter o seu poder sem limites e usá-lo para a liberação do Filho de Deus. Então, o Espírito Santo não sabe dar parcialmente o limitado. Ou a paz é de toda filiação, ou ela vai a tudo e a todos, ou não estaríamos nele. Porque o Espírito Santo, ele justamente quer usar desse conceito de paz, que vai a tudo, para aí liberar o Filho de Deus. Ou seja, liberar a nós, que somos o Cristo, da nossa crença de sacrifício. Não é disso que queres ficar livre, e tendo isso, não é disso que queres ficar livre. Então, dessa liberação do Filho de Deus, na verdade, nós não queremos ficar livres, nós não queremos continuar presos, nós queremos isso. Por isso, dessa liberação, não é disso que queres ficar livre, e tendo isso, não podes limitá-lo. Pela própria natureza que é o Filho de Deus. O Filho de Deus não pode ser limitado, a paz não pode ser limitada. Se a paz não tem um lar, tu também não tens, e eu também não tenho. Então, ou nós estamos em casa na paz, ou não estamos em casa. E isso justifica por que todas as mentes que não se voltam, ou não voltam a reconhecer como realmente são em Deus, elas não podem sentir a paz, porque elas não estão em casa. Nenhum lugar fora do céu, fora de Deus, é o nosso lar. Então, Jesus também não tem. E ele, que é o nosso lar, né, o Espírito Santo, está ao desabrigo conosco. Então, o próprio Deus, que é também o nosso lar, está em desabrigo conosco, se nós não estivermos na paz. É esse o teu desejo? Queres ser para sempre um errante em busca de paz?
Queres investir a tua esperança de paz e felicidade naquilo que não pode deixar de falhar? Então, Jesus questionando até quando que vamos querer procurar a paz naquilo que não pode trazer paz, que é no ego. Então, só no Espírito Santo não há, porque só há esses dois sistemas de pensamento, só há esses dois, essas duas formas de nós nos identificarmos, e no ego não há paz. Então, nós precisamos realmente ficar cientes disso para sabermos escolher. Que no 10, a fé no eterno é sempre justificada, pois o eterno é para sempre benigno, infinito em sua paciência e totalmente amoroso. Então, aquela história do ego, de que Deus está nos aguardando para nos punir pelo que nós fizemos, e por isso que nós fugimos da mente e da presença de Deus, por causa dessa ameaça do ego, não faz nenhum sentido, porque tudo que é eterno, como diz aqui, é benigno, infinito em sua paciência e totalmente amoroso. Como que Deus poderia punir os seus filhos por eles pensarem que se separaram dele? Então, como que o Eterno não conhece vingança, não conhece punição, ele só sabe amar. Independente da condição nossa da mente, isso não afeta em absolutamente nada o amor do Eterno, do que é real. E por isso que a fé no Eterno é sempre justificada. Então, nós fugirmos do Eterno não tem justificativa nenhuma. Nada explica isso. Porém, a fé no Eterno é sempre justificada. Ele te aceitará totalmente e te dará paz. É isso que o Eterno, o que Deus, o nosso ser verdadeiro, o doador de vida, é isso que ele quer fazer. Ele quer nos aceitar totalmente, integralmente como somos e nos oferecer a paz, porque ele dá a paz para a nossa alegria. E ele não tem como se sentir completo se a natureza dele não é atendida, e a natureza do amor é dar a paz. No entanto, ele só pode se unir com o que já está em paz em ti, imortal como ele próprio. Então, ordens diferentes não se encontram. Então, a nossa mente separada não tem um ponto de encontro com a mente de Deus. E nem a mente de Deus com a nossa separada. Então, onde que Deus se encontra? Naquilo que é eterno dentro de nós. E o que é eterno dentro de nós? Na nossa mente, aquela parte que não caiu no esquecimento, que não caiu na crença do ego, que é a parte da mente certa, que a gente chama de mente certa, ou o lar do Espírito Santo. Então, é ali que Deus quer se unir conosco. O corpo não pode te trazer paz, nem tumulto, nem alegria, nem dor. É o meio e não o fim. Isso Jesus insiste em repetir no curso inteiro. O corpo não é o nosso lar. Ele é apenas um meio para alcançar um fim. O fim é nós voltar à consciência de quem nós somos, nós despertar desse sonho. O meio, nós ainda precisamos aprender através da capacidade de aprendizagem do corpo, mas ele é só um meio temporário. Atingido o fim, ele deixa de parecer que existe. Então, e Jesus sempre diz também, como que Deus poderia se unir a um corpo? Então, o eterno só pode se unir ao eterno. O todo só pode se unir ao todo. Então, o corpo realmente, mais uma vez, não é o nosso ser, é isso que Jesus está dizendo. E mais do que isso, como ele diz, o corpo, repetindo aqui, ele nem sequer pode trazer nem paz, nem tumulto. Então, da onde que vem essa... E nem alegria e nem dor. Da onde que vem, então, essa dor que eu sinto no corpo? Eu sempre dou exemplo, se eu pego uma faca e corto no dedo, dói. Não é o corpo, não é o dedo que está me dizendo que está doendo.
A minha mente projetou dor. Se eu não tivesse uma mente culpada, que se sente culpada e que se identifica numa fuga, está culpada por isso, e quando rompe daí aquelas células no dedo, ela manifesta essa dor no, parecendo ser no corpo, mas o dedo nada sabe disso. Ainda é na minha mente que eu estou sentindo a dor projetada no dedo. O ego diz que é o dedo que dói, na verdade não é o ego, não é o dedo. A manifestação externa ou física aparenta ser no dedo, mas a dor está na mente, senão seria impossível o dedo doer no corte. Então, isso o curso tem, assim, ele é muito categórico. Jesus não abre mão, ele é totalmente intransigente com esse ensinamento. O corpo não sente dor nem alegria, como diz aqui, nem paz nem tumulto. Ele é um instrumento neutro. Ele tem um propósito, ele é um meio para um fim. Apenas isso. Tudo mais é nosso equívoco. Essa identificação que a gente tem quando o corpo dói, principalmente, ou mesmo essa identificação de esperança, de prazer através do corpo, é a mente que está projetando que deva ser assim. Então, está tudo na mente. O corpo está servindo ao senhor que comanda ele, o corpo é neutro. Se eu boto o ego no meu comando na mente, o corpo segue o ego. Mas se eu botar o Espírito Santo, o corpo vai seguir o Espírito Santo. E aí sim é possível ser pregado na cruz como Jesus e não sentir nada, porque o corpo estará seguindo ao Espírito Santo, e aí ele não é mais um fim, ele não é o veículo da dor. E nem no ego ele é, mas no ego ele faz parecer ser. Mas continuando aqui, então, no 10.6, o corpo ainda, né? Ele não tem propósito em si mesmo, mas somente aquele que lhe é dado. Então, o propósito sempre nós temos só dois sistemas de pensamento, né? Ou é o propósito do Espírito Santo, ou é do ego. Nunca é algo a mais. Então, nós, quando estamos no ego, aí aparentemente é uma identificação própria, mas quem está no comando é o ego. Assim como quando nós nos voltarmos à mente certa, ainda a experiência parece individual, mas ela é totalmente sentida num lugar diferente de onde o ego sente. A gente sabe que já não é mais no corpo. Mas seguindo aqui, o corpo parecerá ser qualquer coisa que seja o meio de alcançar a meta que lhe atribuíste. Então, qualquer coisa, se o ego quer que eu sinta dor e ele diz que o corpo é culpado por eu sentir dor, o corpo vai parecer que sente dor. Assim como pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo estiver no comando e vai usar do corpo como uma prova de que nós não somos ele, o corpo pode ser ferido e nem assim ele vai tirar a nossa paz. Porque a paz não está no corpo, está na mente. Só a mente pode estabelecer um propósito e só a mente pode ver os meios para a sua realização e justificar o seu uso. O propósito de sentir dor ou prazer, ou do corpo ser a nossa identidade ou não, sempre é a mente que estabelece. Ele diz, o corpo é só um instrumento, ele não pensa, ele não é a mente. Então, é a mente que estabelece o propósito. Paz e culpa são ambas condições da mente a serem atingidas. Então, a mente, ela, dependendo de a quem ela vai seguir, ela escolheu pela paz ou pela culpa. É a mente que escolhe isso. E essas condições são o lar da emoção que a suscita e que é, portanto, compatível com elas. Então, não são as emoções que ditam o resultado de como que eu me sinto. As emoções, como diz aqui, elas são o resultado da condição de paz ou de culpa, como que eu escolhi.
As emoções são a consequência, elas não são a causadora. Elas são apenas o efeito natural do que a mente acreditou. Lembrando sempre que a mente, ela é que é real dentro de nós, ela não é o cérebro, não é o ser pensante, é a parte invisível e real nossa, aquela que, mesmo o corpo partindo, nós continuamos sendo a mente. Então, ou em alguns escritos espirituais também ela é tida, chamada como a alma, a nossa alma. Então, esta é que dita, ela escolhendo pela paz ou pela culpa, é assim que virá o sentimento. E é assim que nós sentiremos depois, devido ao sentimento. Mas pensa em qual delas é compatível contigo. Então, a paz ou a culpa, em qual delas que eu estou dentro? Com qual que eu estou identificada? Isso que Jesus pede para nós, por isso que precisamos olhar de volta para nossos sentimentos. No que eu estou vibrando, no que eu estou identificada? Aqui está a tua escolha e ela é livre. Na nossa escolha, nem Deus manda, muito menos o ego. Nós ainda somos livres, independente do custo que paguemos por isso, se escolhermos a culpa, mas nós somos livres para escolher pela culpa. Porque o Filho de Deus é tão livre quanto Deus. Então, Deus não poderia podar o poder de escolha do Filho, ou ele não seria Deus, ou Deus não seria livre. Então, não há limites para um filho de Deus. Por isso que a escolha é livre. O que nós precisamos aprender é o custo de cada escolha e saber se queremos pagar esse custo. O custo da paz é a volta do reconhecimento do céu e o custo da culpa é esse inferno que o ego nos oferece. Mas tudo, continuando aqui no 10:3, no 11:3, mas tudo o que está nela, né, nessa escolha, virá com ela, e o que pensas que és, nunca pode estar à parte dela. Então, nunca que eu vou escolher pelo ego e saber que eu sou o Cristo. Nunca que eu vou escolher pelo Espírito Santo e pensar que eu sou um ser individual e pessoal, uma identidade egóica. Por quê? Como ele diz aqui, dentro dessa escolha, escolhendo a paz ou a culpa, ou seja, escolhendo o ego ou o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Nisso, o conceito que a nossa mente tem de quem que eu sou está dentro dessa escolha. O corpo é o grande traidor aparente da fé. Então, aparentemente, o ego justifica a ausência de fé no Cristo porque nós somos um corpo e o corpo é corruptível, o corpo é mortal. Então, ele diz, como se justifica a fé na vida se a prova de que a morte é real? Então, por isso que o corpo, aparentemente, ele é o grande traidor da fé. Nele está a desilusão e as sementes da falta de fé. Mas só se lhe pedes o que ele não pode dar. Só se nós pedir para o corpo para ser a nossa identidade. Como que o corpo poderia ser isso? É possível que o teu equívoco seja um motivo razoável para a depressão e a desilusão e para o ataque vingativo contra aquilo que pensas que te falhou. Então, Jesus, ele é muito gentil, ele pede se é possível que eu perceba isso, mas com certeza sempre é isso. Toda a desilusão, toda a depressão que nós experienciamos é porque nós colocamos equivocadamente o corpo numa função que não é a dele. Nós tiramos o papel de instrumento de comunicação dele e damos um papel de ser a nossa identidade. Então, como que ele poderia ser isso e a mente não se sentir desiludida ou não se sentir depressiva com isso? Então, as depressões que sentimos aqui, que aparentemente poderia ser por causa de um estado de saúde, ou de dinheiro, de família, alguma coisa que está dando errado, ou a ausência de perspectivas,
tem N motivos da depressão parecer ser a causa daqui, mas a causa sempre está na mente que está equivocadamente escolhendo o mal. Está escolhendo o que não pode trazer a paz. E está escolhendo para o corpo ser aquilo que o corpo não pode ser. O corpo não pode ser a nossa identidade. Ele pode servir a mente e serve muito bem, e grata a ele por termos esse instrumento para aprendermos. Mas é isso, e somente isso, e nada mais que isso. Não uses o teu erro como justificativa para a tua falta de fé. Então, a falta de fé de voltar a mente ao Espírito Santo, ou a falta de fé de ver o Cristo no irmão, como a gente viu nas aulas anteriores, que o nosso Salvador é o Cristo, que é o irmão, a falta de fé nisso, não usemos o erro de nós nos identificar ainda num corpo para justificar isso. Não pecaste, mas tens estado equivocado naquilo que é fiel. Não temos estado equivocados na nossa escolha pelo Espírito Santo. E a correção do teu equívoco vai te dar motivos para a fé. Então, corrigindo o sistema de pensamento do ego, escolhendo novamente, e dessa vez ao Espírito Santo, isso vai dar motivos para a nossa fé. Isso vai justificar novamente a fé. A fé no eterno, a fé naquilo que não podemos ver agora ainda, por enquanto, porque estamos limitados, mas a fé se justifica, inclusive a fé no irmão, de que ele é o Cristo. Ele não é aquele teatrinho físico que eu estou vendo. Por detrás do bonequinho teatrinho está o Filho Santo de Deus. Esta fé se justifica quando vamos na mente do Espírito Santo. É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. Porque o corpo não tem a função de nos trazer prazer, nem dor. Mas se eu der essa função para ele, automaticamente eu estou equivocada e nisso vou sentir dor. Por isso que é impossível buscar prazer e não encontrar dor. Então, por que buscar algo pelo corpo se ele vai nos trazer a dor? É essencial que esse relacionamento seja compreendido, pois o ego o vê como prova do pecado. Então, o ego justifica que nós pecamos diante de Deus, porque a prova do pecado, a punição do pecado é sentir a dor, além da punição final, que é a morte. Então, o ego usa a dor como um argumento para provar e dizer, sim, tu pecou contra Deus. O ego quer usar essa argumentação, a dor. Então, o ego manda a nós buscarmos o prazer sabendo que vamos encontrar dor. E uma vez encontrada a dor, ele justifica isso para dizer, olha como eu estou certo, como tu se separou de Deus. E nisso o ego vai se mantendo o existencialismo dele. Ele não é realmente punitivo em absoluto, né, o corpo. Deixa eu ver, o relacionamento que nós temos com o corpo. Ele não é punitivo em absoluto. É apenas o resultado inevitável de ter equacionários com o corpo, que é o convite e a dor. Então, por que quando nós temos um relacionamento que nós acreditamos que somos o corpo, esse é o relacionamento, ele é minha identidade, isso não é punitivo, isso não é um pecado. Não é um pecado nós nos identificarmos com uma identidade física e psicológica dentro de um corpo. É apenas um equívoco que precisa ser corrigido, só isso. Só que, como ele diz aqui, o resultado inevitável de nós pensarmos que nós somos um corpo é um convite à dor, não como punição, mas não tem como ser diferente porque estamos buscando a dor quando nós nos separamos da paz. Porque o oposto da paz automaticamente tem que trazer dor. Então, se eu busquei na mente a minha identidade no corpo,
e aí eu busco prazer no corpo, não é por punição que vem a dor, mas por efeito natural disso, não tem como ser diferente. Por quê? Porque nós estamos dando uma função ao corpo que não é dele. Então, a nossa mente sabe disso e ela sente dor por isso. Ela está depressiva por isso, e aí a depressão traz a dor. Seguindo aqui no 12:5, pois ele convida, uh, pois ele convida o medo a entrar, esse relacionamento com o corpo, quando eu me identifico com ele convida o medo a entrar e vem a ser o teu propósito. Então, se eu me equivalo ao corpo, eu estou pedindo para o medo entrar. Por que medo? Porque se eu sou um corpo, eu separei de Deus. Eu sou uma coisa diferente de Deus. Se eu sou diferente de Deus, automaticamente já entra o medo. Porque eu roubei isso de Deus. Tirei a identidade de Deus e coloquei ela fora de Deus. Então, eu arranquei de Deus a vida. Tirei dele e botei em outra coisa. Como que isso não traria medo? E se o medo vem à nossa mente, então sentir a dor é o propósito do medo. A atração da culpa tem que entrar com ele, e o que quer que seja que o medo oriente o corpo a fazer, é, portanto, doloroso. Então, se a mente está com medo, automaticamente ela sente atração pela culpa. Ela sentindo atração pela culpa, a culpa pede punição. Para sentir a punição, ela precisa sofrer. Para sofrer, o corpo tem que doer. Então, está aí a atração da dor. A atração da culpa leva automaticamente à atração da dor. E por isso que o corpo dói. Porque o corpo sequer tem pensamento próprio. Mas para nós, aparentemente, o corpo dói devido à atração de culpa da mente que se acha separada de Deus. Então, essa atração da culpa, ela automaticamente gera medo. O medo pede punição, a punição pede dor. E para sentir dor, o ego nos deu o corpo. Então, fecha essa equação. O corpo, ele irá compartilhar a dor de todas as ilusões, e a ilusão do prazer será o mesmo que a dor. Então, no medo, nós vamos compartilhar todas as ilusões, tudo que é falso, e ainda assim, mesmo o prazer, ele será sofrível no corpo. Então, tudo, na verdade, volta-se para a dor quando nós estamos equivocadamente nos identificando fora da nossa realidade. Isso não é inevitável? Sob as ordens do medo, o corpo perseguirá a culpa, servindo ao seu patrão, cuja atração pela culpa mantém toda a ilusão da sua existência. Aqui que está a grande argumentação do ego. O que o ego tem por detrás para ele mesmo e que ele não nos conta. O que o ego não quer que nós saibamos, mas que ele necessita profundamente para existir. Aqui o que diz aqui, ó. A atração da culpa mantém a ilusão da existência do ego. Então, o ego, para existir, para se manter, ele precisa que a mente permaneça na culpa. Porque se ela não estiver na culpa, se ela estiver na paz, ela lembra imediatamente que ela é una com Deus. E se ela é una com Deus, cadê o ego? Cadê o espaço para ego? Se ela nunca separou de Deus, como é que ela é uma coisa separada de Deus? Nisso o ego desaparece. Então, o ego, ele precisa uma única coisa para o ego desesperadamente: a atração da culpa. O ego precisa disso ou ele vai deixar de existir, se ele permitir que a nossa mente não tenha mais atração pela culpa. Então, por isso que o ego faz
todos os investimentos, ele criou esse universo todo individual e separado, para que nós viemos em consciências separadas nele, para experienciarmos a atração da culpa, porque é essa que garante que o ego vai continuar existindo. E por isso que, isso, como nós acabamos de ver sob as ordens do medo, o corpo acaba perseguindo essa meta. Ele persegue a culpa. O corpo, ele dói porque ele está identificado na culpa pelas ordens do medo, pelas ordens do ego. É isso, então, a atração da dor. Então, é isso que está por detrás da atração da dor. Por que, que o corpo dói? Por que, que ele precisa morrer? Para o ego sobreviver, para o ego continuar existindo. Por isso que dói. Então, a atração da dor, ela vai além da culpa individual. Ela está lá na mente que está identificada com e o ego como um tirano cruel, está comandando a mente para ela continuar sentindo dor, para ele sobreviver, para ele continuar existindo. E nós sofremos aqui por conta disso. Regido por essa percepção, né, a atração da dor, quando é regido por essa percepção, o corpo vem a ser o servo da dor, buscando-a como um dever e obedecendo à ideia de que a dor é prazer. Então, por isso que nós sentimos dor no corpo, essa atração da dor. Porque quando o corpo obedece ao ego, então, quando ele é regido, quando ele é comandado pela atração da dor, ele automaticamente, ele é um servo da dor, ele tem que sofrer na nossa experiência, na nossa percepção. E por isso que todas as ideias de prazer que nós sentimos no corpo vão acabar se transformando em dor. Todas. É essa ideia que está por detrás de todo o maciço investimento do ego no corpo. Então, por isso que o ego sempre, de novo, nos dá o corpo e investe no corpo e quer identidades separadas. Porque a ideia da culpa se mantém através de um corpo, do existencialismo do corpo, e assim o próprio ego, como um sistema de pensamento, sobrevive e se mantém. E é esse relacionamento insano que ele mantém escondido e, no entanto, se alimenta disso. O ego nunca vai nos mostrar isso, que ele é esse tirano por detrás, ou de que o prazer é dor. O ego nunca vai mostrar disso, mas ele sabe disso. Mas ele não mostra isso porque ele não quer perder os seus discípulos. Ele não quer perder aqueles que servem a ele, acreditando que o prazer do corpo é alguma coisa real. Ele não pode perder isso, porque sem isso nós nos voltaríamos para a paz e para a alegria real, e não para um prazer que é apenas uma dor com outro nome. A ti, olha o que o ego faz. A ti ele ensina que o prazer do corpo é felicidade. Entretanto, para si mesmo sussurra, é a morte. Olha o que o ego, então, é esse professor que nós queremos seguir, um professor que para nós ele ensina desde o nascimento até a morte, de que o corpo é nosso lugar de encontrar felicidade. Ele justifica a esperança de felicidade através do corpo. E, no entanto, ele, para si mesmo, ele diz, é a morte, porque a morte é a comprovação final de que o ego é real, porque ele venceu a Deus. Então, o ego não tem investimento nenhum na felicidade. Ele nos faz acreditar que o corpo vai nos trazer felicidade. Mas ele sabe que ele precisa nos contar isso para a gente não sair da identidade do corpo, para continuar buscando prazer no corpo. Por quê? Porque ele sabe que é a morte. Então, ele não quer que nós saímos do sistema de pensamento que acredita na morte. Então, este é o ganho do ego. Por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti?
com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. Basta ir num laboratório e examinar do que um corpo é feito, né? Alguns carbonos e mais alguma coisa não tem quase valor nenhum, cientificamente falando. Então, qual é o valor do corpo? E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. O corpo não pensa, ele não tem dor nem prazer. Então, que valor ele tem para nós? Ele te transmite os sentimentos que queres. Como instrumento de comunicação, o corpo faz isso, né? O sentimento que eu escolho na mente, aparentemente o corpo transmite. Como qualquer veículo de comunicação, o corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Então, ele é neutro, o corpo. Se o sistema de comunicação é do ego, ele recebe as mensagens do ego e transmite como o ego manda. Assim como ele também fará do Espírito Santo. O corpo, ele não tem nenhum sentimento por elas, pelas mensagens. O corpo, ele não pensa, ele não tem nenhum sentimento, nem pelas mensagens do ego, nem do Espírito Santo, porque ele é totalmente neutro. Todo sentimento que nelas está investido, é dado pelo remetente e pelo destinatário. Então, remetente, quem envia a mensagem lá na mente é o sistema de pensamento. E é esse também que recebe. Então, o corpo não tem nada a ver com o sentimento. Ele é apenas o mensageiro que leva o sentimento escolhido da mente para a nossa experiência daqui. Apenas isso ele faz. Tanto o ego como o Espírito Santo reconhecem isso, e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são o mesmo. Ou seja, ambos sabem que as mensagens do ego retornam para a parte da mente do ego dentro de nós. As mensagens do Espírito Santo retornam à parte da mente certa do Espírito Santo. Isso o ego reconhece, isso o Espírito Santo reconhecem. Ambos sabem que é assim, que o remetente e o destinatário são os mesmos. O remetente está na nossa mente certa e vai para a nossa mente certa, ou na mente errada e vai para a mente errada. Ambos concordam com isso. O Espírito Santo, ele te diz isso com alegria. O ego o esconde de ti, pois quer manter-te inconsciente disso. O ego não quer que nós saibamos que ele manda mensagens de dor, que o corpo dói porque o ego mandou doer. Então, ele esconde essa mensagem. O Espírito Santo, ele anuncia a feliz mensagem da liberação da dor. O ego, ele esconde que a mensagem dele é de dor. Porque se nós soubermos, nós largamos o próprio ego. E ele não quer isso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? Então, por isso que o ego esconde que ele é o mensageiro dessas mensagens. Ele faz nos parecer que o outro é o culpado e eu sou a vítima, que não é de mim para mim mesma. O ego não quer que eu saiba disso, porque no momento que eu souber, como razão que eu sou, como poder que eu tenho na mente, como filho de Deus, eu não vou mais escolher o ego. Eu vou escolher a paz, a alegria do Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo, ele, com toda alegria, nos envia a mensagem de que as mensagens dele são de paz e de alegria. E ele quer que as enviemos através do nosso instrumento de comunicação e as recebemos na nossa experiência na mente. E o ego também quer que suas mensagens sejam enviadas, que sejam recebidas, mas não quer que saibamos que ele as enviou. Ele quer esconder o efeito, ele quer sempre culpar um outro, para que a gente não saia do círculo vicioso de estar preso ao ego. Porque, como a gente viu aqui há pouco aqui atrás, porque o ego precisa disso para sobreviver, porque o ego não tem vida própria. Ele usa
do poder equivocado do Filho de Deus para parecer que existe. Se o Filho de Deus não dá mais esse poder equivocado, ele simplesmente desaparece, porque só Deus é a fonte de vida. Então, por isso que o ego tem que esconder suas reais intenções. E como é que o ego faz isso muito bem? Ele diz, continua no corpo, a tua esperança de felicidade está ali. O prazer é o que é a felicidade. Então, o ego esconde a dor real. Só vou ver aqui no chat da Andrea, Ing, falando sobre essa atração do medo pela dor ou do corpo, podemos compreender que é uma crença do mundo pensar que, com o passar do tempo, a partir de determinada idade, é normal sentirmos dor? Sim, o ego esconde que é da mente, ele diz que é o corpo. O corpo ficou velho, agora vem reumatismo, é o que o ego diz. Compreendo isso como mais uma crença desse mundo, pois vemos pessoas, tanto pessoas jovens com dores e pessoas mais velhas sem dor. Toda a dor para o curso em milagres é reflexo da culpa e medo. Então, é isso? Exatamente isso, Andréia. Bem que você colocou. Criancinhas sentem dor. Então, não é o fato de eu estar ficando com idade e vir um reumatismo, uma artrite, alguma coisa que venha dor. O ego faz parecer assim, porque ele não quer que saibamos que a dor é devido a culpa que sentimos na mente por termos nos separado de Deus. Termos entre aspas, porque nunca separamos, mas acreditamos que nos separamos. E seguindo aqui da Andrea, continuando, já ouvi estudiosos do Hussein dizerem que quando a mente passa a lembrar a cada instante mais de quem é, ocorre o que chamam de um rejuvenescimento, que pode se refletir na aparência. Fico em dúvida com relação a isso. Então, fisicamente, não precisamos envelhecer ou permanecer jovens, já que tanto um quanto o outro são ilusões, significados, formas de gerar medo e culpa. É possível entender dessa forma? Exatamente. Se o corpo é neutro, que diferença faz se o instrumento de comunicação tá lisinho, tem uma ruguinha? Então, é de novo o ego botando a sua colher, achando que eu tenho que rejuvenescer. Olha onde é que está o ponto nisso. De novo, eu sou um corpo. De novo, estou identificado com uma percepção física. Você pegou muito bem isso, Andréia. Bem isso também. É o ego, de novo, escondendo a real intenção. Que diferença faz? Uma mente jovem, uma mente curada, sem culpa, ela sempre é o que nós chamaríamos aqui de jovem, mas eu diria eterna, ela sempre é eterna. E o eterno é imutável. Como que o imutável poderia nascer? Qual é o ponto jovem? O recém-nascido, o 15 anos, o 20 anos, o que é o jovem? Não faz sentido. Então, a mente é eterna, ela não tem cara física. Então, como que o corpo poderia, agora, um corpo que segue uma mente curada, com certeza ele é lindo, mesmo que tenha as ruguinhas de 100 anos, que diferença faz? A felicidade, o estado de espírito é lindo. Mas, obrigada, Andréia, por trazer isso. Continuando aqui mesmo, aqui no 15. As mensagens do ego sempre são enviadas para longe de ti, acreditando que por tua mensagem de ataque e culpa, alguma outra pessoa, mas não tu, irá sofrer. O ego sempre dizendo, toma o veneno para o vizinho morrer. Então, o ego, ele diz sempre, o outro é o culpado. Se o outro, pelo menos, fosse diferente, ou se fosse ceder, ou se ele não tivesse me afrontado, eu seria feliz. Então, a mensagem do ego é sempre essa. É uma desculpinha para botar para fora o sentimento de culpa que eu sinto em mim, achar a causa disso fora de mim. Então, é isso que o ego, todas as mensagens do ego fazem isso. E mesmo que sofras, ainda assim alguém iria sofrer mais.
Então, isso o ego também faz. Como que o ego manda nós nos conformarmos? Ah, tu tá sofrendo da gripe. Ah, mas teu vizinho tá com câncer. Olha como a dor dele é maior que a tua. A tua vai durar 10 dias. A dele vai levar para o caixão. Olha como tu é feliz. Não é isso que o ego diz? Então, ainda, mesmo que seja para nós, o ego ainda faz essa comparação. O grande enganador, que é o ego, né, reconhece que não é assim, mas como inimigo da paz, insiste que mandes para fora todas as mensagens de ódio e libertes a ti mesmo dessa forma. Olha aqui o que ele está dizendo. O ego sabe que a dor não está lá fora. O ego sabe que a causa da dor não é o que o outro está fazendo. Mas ele insiste em dizer que nós acreditemos nisso, para nós continuarmos enganados, para nós continuarmos iludidos dentro de um sistema delusório. Porque dentro do sistema delusório, a subsistência do ego está garantida. Então, o ego, ele não está sendo nem um pouco bonzinho conosco, porque ele está nos enganando o tempo todo. Todas as mensagens que ele nos dá, nem o ego acredita, ele sabe que são mentiras, mas ele esconde isso de nós. E para convencer-te, aqui no 15:4, e para convencer-te de que isso é possível, né? Nós nos libertar da culpa, jogando a culpa para o outro, e para convencer-te de que isso é possível, pede ao corpo que busque a dor no ataque à outra pessoa, chamando-a de prazer e oferecendo-te isso como libertação de ataque. Então, as barganhas que o ego faz para nós nos unirmos com o outro através do prazer, para chamar isso de felicidade, nos enganarmos e não descobrirmos nunca que o prazer está na que a felicidade e a alegria está na mente e não no físico. Então, o ego, ele nos manda que a gente busque o prazer do corpo como se isso fosse uma fonte de felicidade. Então, ele chama isso para libertação do ataque. Então, aqueles a quem eu me dou bem, então, eu me livrei do ataque, com esses está tudo ok. Então, o ego insiste isso para que a gente ainda se mantenha separado, como a gente viu lá no primeiro obstáculo da paz. Ainda quero ser separado do irmão, mas para algum eu quero o amor especial. Então, ainda a busca do prazer. Não ouças a loucura do ego e não acredites que o impossível seja verdadeiro. Então, o impossível, o corpo sentir dor, ou nós sentirmos dor através do corpo, ou então o causador do que nós sentirmos estar fora de nós, ser o nosso irmão. Então, Jesus faz esse apelo, que não escutemos ao ego, muito menos acreditemos que o impossível seja verdadeiro. Não te esqueças de que o corpo não te esqueças de que o ego dedicou o corpo à meta do pecado e coloca nele toda a sua fé em que isso possa ser realizado. Então, na verdade, o ego nos deu um corpo, essa identidade, para justamente provar que nós pecamos. E não há dúvidas de que corpos conseguem atacar. Mas isso não é ainda um pecado, isso é um equívoco da nossa mente que se identifica com o corpo. Seus tristes discípulos, né, aqueles que seguem então, a ideia do ego de que somos um corpo, seus tristes discípulos cantam continuamente os louvores do corpo em solene celebração ao domínio do ego. Ninguém pode deixar de acreditar que ceder à atração da culpa é escapar da dor. Ninguém pode deixar de considerar um corpo sem o qual morreria, e, no entanto, dentro do qual a morte igualmente é igualmente inevitável. Então, ninguém pode deixar de acreditar que ceder à atração da culpa. Então, se eu cedo à atração da culpa, se eu me voltei para o ego porque acreditei que separei de Deus,
é impossível escapar da dor. A mente vai sentir dor. Se ela está atraída pela culpa, ela vai sentir dor. Isso não tem como evitar. Assim como ele diz, se eu me considero um corpo, e se sem o corpo, se o corpo deixa de existir, ou deixa de ser a minha função, eu morro, então, dentro essa ideia de morte, dentro disso, é igualmente inevitável. Então, quem se identifica num corpo não tem como não acreditar na morte, porque quando o corpo deixa de ser o lar da nossa função, quando a gente se desidentifica nele, o que acontece? Aparentemente o corpo morre, ele volta ao pó. E aí, se eu estou identificada com ele, automaticamente eu vou acreditar na morte também. Não é dado aos discípulos do ego reconhecer que tem se dedicado à morte. Então, o ego, ele nos manda buscar através do corpo a vida. Ele nunca vai nos dizer que cada vez que nós estamos buscando a identificação no corpo, na verdade, nós estamos sendo atraídos pelo sistema de pensamento de morte. A liberdade lhes é oferecida, mas eles não aceitaram. E aquilo que é oferecido tem que ser também recebido para ser verdadeiramente dado. Então, a todo pensamento que pensou separação, a liberdade foi oferecida através do Espírito Santo. Ele acompanhou cada pensamento separado. Ele não deixou ninguém de fora. Então, a liberdade foi oferecida a todos. Só que para ser aceito, ela tem que ser oferecida a todos, ela não pode ficar limitada a um corpo. Então, para ser aceito, primeiro é preciso ela aceitar quem realmente a mente é. Não o corpo, mas o Cristo vivo, o Filho de Deus. Pois o Espírito Santo também é um veículo de comunicação, recebendo do Pai e oferecendo as suas mensagens ao Filho. Então, assim como o ego, ele é um veículo de comunicação da mente, que diz que nós somos culpados, assim, o Espírito Santo também é um veículo de comunicação. Só que ele é um enviado por Deus, como ele diz aqui, para trazer as mensagens de que nós ainda estamos em Deus. Nós apenas sonhamos com a ideia de separação. Como o ego, o Espírito Santo é ao mesmo tempo o remetente e o destinatário. Então, nas mensagens, o Espírito Santo ele envia, ele é o remetente das mensagens de Deus, e o destinatário, porque é a nossa mente certa que as recebe, que também é una com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele envia e recebe, assim como o ego também. O ego é a parte da nossa mente que acredita em separação, que envia, e quem recebe é a parte nossa da mente que acredita que é um com o ego. Então, o ego envia e recebe. O Espírito Santo também, ele envia e recebe. Pois o que é enviado através dele, do Espírito Santo, retorna a ele, buscando a si mesmo ao longo do caminho e achando aquilo que busca. Como a gente viu lá nos mensageiros, há 2 aulas atrás. O Espírito Santo, ele envia também os mensageiros, assim como o ego, só que os do Espírito Santo, eles vão ao mundo e trazem a comprovação de que a fé é justificada, porque elas colhem cada testemunho de alegria, de perdão, de benignidade, de paciência, como a gente viu aqui, de amorosidade. Então, ele traz isso. Da mesma forma, o ego acha a morte que ele busca, devolvendo-a a ti. Então, no sistema de pensamento do ego, nós vemos a morte em tudo. Quer seja nas estações do ano, seja no ciclo de vida, no ciclo dos planetas, tudo no ego nasce e morre, e os testemunhos do ego comprovam isso. Assim como todos os testemunhos do Espírito Santo trazem a comprovação do que é eterno, do que é amoroso, do que é gentil
e do que justifica a nossa fé no eterno. Então, assim nós concluímos aqui a nossa sessão sobre a atração da dor. E o próximo, terceiro passo que nós vamos estudar sobre o terceiro obstáculo é a atração da morte, que é continuação da atração da culpa. O que a atração da culpa, em última instância, como a gente viu aqui pelo ego, ela é uma atração da morte, e Jesus vai nos convidar para nós olhar profundamente para isso, para a atração da morte, e vai trazer a sessão e como o corpo incorruptível, no terceiro passo. Mas isso é para as próximas 2 aulas. Aqui a parte do texto está concluída, nós estamos na nossa interação, nós tivemos pelo chat aqui já com a Andréia, mas alguém mais, por favor, gostaria de usar a palavra? Márcia, por favor. Não podia faltar, né, Indy? Que bom. Um tema tão... muito apreciado. Tão importante como esse. E, na verdade, eu tenho 2 experiências para compartilhar e ver com vocês se faz sentido. Uma muito recente, inclusive ontem, falando em relação à questão da dor. Não só a dor física, mas também a dor psicológica, né? Há umas 2 semanas atrás, eu precisei ir ao dentista porque teve lascou um pedacinho de um dente e eu não tinha visto e precisei ir ao dentista. E aí, chegando lá, ele falou assim para mim, olha, é um dentista de família, né? Então ele falou assim, olha, como a anestesia quase não pega em você e é uma lasquinha, um pedacinho muito pequeno, eu não vou dar anestesia. Aí na hora eu falei, nossa, Érico, mas vai doer. E me veio aquele medo, assim, eu já sentia a dor antes dele aplicar, antes de qualquer coisa eu já tinha sentido a dor. Aí na hora me deu um negócio assim, eu falei, não, mas eu não sou um corpo. Só que não foi aquela coisa falada, tipo mantra, igual a gente está acostumado a repetir. Sendo um corpo, não querendo dor. Eu não estava negando a dor porque eu não queria sentir a dor no corpo. Eu lembrei realmente que não é. Não é Espírito Santo, eu não sou um corpo. E entreguei aquele pensamento de dor para o Espírito Santo, né? Para minha mente certa. E um dia aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ele fez todo o procedimento e parecia que tinha um sistema de pensamento observando o meu corpo, mas não era um sistema de pensamento. Era assim, ó, se eu pegasse a minha atenção e levasse para o corpo, eu sentia. Quando eu colocava a minha atenção e só de observar o que estava acontecendo ali, não tinha sensação nenhuma. Tanto que quando ele terminou lá o negócio, eu falei para ele, já acabou? Ele falou assim, terminou. Eu fiquei tão atento para observar que eu não senti nada, assim. Foi muito interessante. E a outra foi ontem. No domingo nós tivemos um estudo com o João, com a Juliana, que está aqui, a Goianita. E eu acordei ontem com uma leve dor de cabeça. Porque eu fiz uma oração para Jesus, pedindo para que ele me ensine e me conduza a transcender o ego como ele fez. Eu não quero só ficar corrigindo o pensamento, eu quero transcender o ego. Essa é a minha meta. Eu fiz uma meta com Jesus. Falei, Jesus, me ensine e me mostra como você transcendeu o ego. E nessa reunião a gente acabou falando sobre isso, e enfim, e eu acessei algumas memórias, né? Liberei algumas memórias para o Espírito Santo nesse processo. E aí eu acordei com essa leve dor de cabeça e ela foi aumentando ao longo da manhã. E aí foi a mesma coisa. Eu coloquei a minha atenção de que o corpo é só um instrumento, e foi impressionante, assim, ó. Se eu prestasse atenção na dor, parecia que eu era a dor. Parecia que eu era a dor, eu sentia a dor no corpo e parecia, assim, que era uma coisa que ia além do corpo. Quando eu decidi tirar a minha atenção, o corpo ele tinha uma pressão, uma impressão de que tinha alguma coisa ali diferente, mas não tinha dor. Nenhuma. E aí eu dei uma carona pro João, eu até tinha comentado com ele. Falei, nossa, a resistência ela se manifesta de tudo quanto é forma, né? E aí tava explicando para ele, chegando em casa, né? Essa foi a questão da dor. Agora eu vou falar como que
a nossa consciência, ela busca várias formas. Quando você olha de um jeito, ela busca formas de se identificar para querer dizer que você é um corpo. Porque o que acontece? É a nossa, o que eu sinto aqui na minha prática, né? Que é a minha consciência que busca identificação. Não é o roteiro que vem até a mim, o roteiro está aí. Mas a minha consciência escolhe com que ela vai se identificar. E aí, chegando em casa, eu fui dar ré para colocar o carro na garagem e dei uma batidinha no pilar, assim, pegou o para-choque. Na hora, a minha atenção já veio de novo para querer sentir raiva, uma irritação, a dor. E aí, imediatamente, eu me lembrei. Se algo tivesse que ser diferente, seria. Se isso está acontecendo, é para eu manter o meu propósito firme em relembrar que não é que eu não sou um corpo só na hora da dor. Eu não sou um corpo em momento nenhum, nem para sentir raiva, nem para sentir dor e nem para me incomodar com isso que aconteceu agora. Espírito Santo, eu me mantenho firme no meu propósito. E aí eu percebi a consciência querendo me levar assim, mas é caro. Mas agora não sei o quê. Eu falava, não, se tivesse que ser diferente, para o meu único propósito seria, se é assim, é porque tem que ser assim. Fiquei firme. Ing, eu não vi dor, não estou incomodado, quer dizer, nem lembrei mais do negócio do carro. Enfim, então realmente esse texto que você trouxe hoje, ele é libertador, porque ele mostra o quanto está na nossa decisão a identificação. Então foi isso que eu senti nesse texto e por isso que eu senti de compartilhar essas experiências. Não sei se fez sentido com o texto de hoje. Maravilhoso, faz todo sentido, e eu chamo de deslocamento, porque eu posso conscientemente, eu estou dizendo posso porque também já tive minhas experiências, me identifiquei com tuas, Márcio, esse deslocamento, se eu quero sentir isso, que eu sou um corpo, eu sou isso, no momento que eu lembro do Cristo, eu quero sentir esse outro lugar, eu levo, é um deslocamento mesmo, de fato, de consciência, e eu levo esse deslocamento, eu decido onde eu quero colocá-lo. E isso, de fato, funciona. E a esse poder de escolher, esse deslocamento, que eu chamo o poder que nós temos aqui de escolha, ou o tomador de decisões, o observador, escolhendo, simplesmente, conscientemente. Eu posso escolher estar identificado no corpo, imediatamente sente as coisas do corpo. Eu quero ser um com Cristo, imediatamente há uma consciência deslocada para isso, embora a gente continue ainda enxergando um corpo físico. Mas a experiência, ela mentalmente, ela vem de um outro lugar, e a gente pode até brincar de escolher deslocar de um para o outro para ter certeza de que realmente nós não somos presos às coisas do ego aqui. Não é assim que tu sentiu também, Márcio? Exatamente, é uma liberdade, e junto com essa liberdade vem a paz. E aí não importa o que está acontecendo ao seu redor, ou o que parece que você está fazendo ali, porque é como se alguma coisa te mantivesse numa confiança em Deus, assim. E não é uma confiança em Deus, esse Deus que a gente imagina. É uma confiança num lugar em que você está bem o tempo todo. Não sei se é assim também que você experimenta. Sim, é a minha escolha estar ali ou não. Sim. Né? A gente conscientemente faz isso, essa escolha. E o efeito de quem escolheu é automático, mas eu escolho. E aquela aula, Ing, que você deu sobre as testemunhas, ela ficou tão impressa nos meus pensamentos, assim, foi tão forte aquela aula, que primeiro que eu salvei ela e eu fragmentei, assim, as suas falas, para eu ficar relembrando, né? E assim, parece que eu ouço você o tempo todo na minha mente. A cada situação, eu lembro da sua fala, que você decide, você decide, você decide. E isso não sai da minha mente, assim, por nenhum minuto. Eu acordo e durmo lembrando que a decisão é minha. E isso me deixa o tempo todo em paz. É como se eu tivesse, a partir daquela aula, eu já tinha experienciado isso antes, como a gente sempre conversa, né, no privado, só que às vezes a gente volta. Só que desde aquela aula ainda eu não saí mais desse lugar de segurança e paz, porque eu sei que sou eu que decido pela paz. Tá, então, assim, cada vez mais consciente essa escolha.
Isso. E tanto que eu ia te mandar um áudio esses dias agradecendo, eu falei, não, deixa eu olhar aqui para a mente, isso aqui pode ser especialismo e o ego querendo me enredar aqui, né? Falei, eu vou sentir o dia que eu tiver que agradecer, eu agradeço. Então eu quero aproveitar e fazer isso hoje. Porque foi a aula que, assim, olha, é a aula para cura mesmo. Obrigado. Onde eu aprendi também muito, muito, muito sobre a cura, sobre o deslocamento. Sim. Obrigado, Ink. Era isso. Bom, pessoal, obrigado, Márcio, pela participação. E alguém gostaria mais alguma coisa? Caso contrário, eu acho que já fechou com chave de ouro aqui com o depoimento do Márcio. E com isso, posso, com alegria, com gratidão, com agradecimento a Jesus, encerrar aqui a nossa aula, a gravação, e convidando todos a continuar a vermos o terceiro